Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma. Opa, eu sou a Marcelo Galbetti. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição nem frescura, em um podcast que tudo pode acontecer. Hoje, o tema do nosso programa é quadrinhos antigos, Marcelo. Quadrinhos antigos. Quem se lembra de quadrinhos antigos? Será que a molecada hoje conhece quadrinhos antigos? Pois é, a gente vai definir, inclusive, o que é quadrinhos antigos também. Mas deixa eu fazer as devidas introduções antes pra gente soltar o freio de vez, tá? A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com/Dimitri Cosma, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode assinar o podcast no Spotify, por exemplo, digitando lá Sem Freio, aí vai aparecer nosso podcast, você clica lá no coraçãozinho que você vai receber os episódios novos que são lançados todas as terças-feiras. E para quem quiser participar via e-mail, pode escrever para o semfreiopodcast@gmail.com ou pode comentar, se estiver assistindo em vídeo, pode comentar na própria página de vídeo do nosso programa no canal do YouTube. É isso aí. Devidas introduções feitas, vamos agora para o programa e vamos agora sim soltar o freio de vez. Quadrinhos antigos. Quadrinhos antigos é coisa que chega até nós nos anos 60. Para você, os antigos é até 60. 70. Não, pô, 70. Né? 80 já é uma coisa muito recente, até porque houve uma mudança, né? Sim. Você passou, falando de quadrinhos antigos, puxando pela memória, os quadrinhos eles começaram com umas figuras e não tinham balão. Pois é. Era uma coisa meio sem balão. Tempo do Onca, como diria os de antanho. Essa é boa, né? O pessoal vai procurar no Google. O que significa a palavra antanho? Mas eu me lembro, né? Eu não fiz nenhuma pesquisa nem nada, a gente até combinou que o tema seria esse, mas não deu tempo de eu ir. A ideia é ser sem freio aqui. Puxa pela memória as coisas. Eu me lembro de histórias, que algumas histórias tinham uma narrativa muito interessante, um traço muito interessante, como acho que é de Harold Foster, O Príncipe Valente. Príncipe Valente. É um quadrinho bem antigo. Né, que eram histórias da Idade Média, um momento ainda que o Império Romano estava começando a se esfacelar. Né? Tem uma pesquisa fantástica de figurino mesmo, histórico, né? E ela procura ser bem precisa em relação é muito detalhista, e é um quadrinho sem balão. É um quadrinho que é construído com narrativa do tipo que você encontra em livro, né? Então fulano falou, né? Disse fulano, aquela coisa assim. Os balões vieram um pouco depois, né? Sim, o Príncipe Valente tem aquele traço bem careta, né? Vamos dizer assim. Ele é muito. Eu não gosto da palavra careta. Porque... isso é pejorativo, foi pejorativo. Até porque ele é um traço realista, bem naturalista. Os personagens procuram ter... Ele não tem nada de cartoon, ele não tem nada estilizado, ele procura ser bem realista. Aliás, era uma coisa de época, que se você pegar as coisas do Alex Raymond, era um traço buscando o realismo, né? Sim. Que é tinha o Lee Falk também, que fazia o Fantasma, se não me engano, o Mandrake é dele. São traços bem realistas. Aliás, o Lee Falk tem um traço lindo, realista, mas lindo, assim como do Alex Raymond, né? E você tem também Rick Kirby, que era Nick Holmes, acho que, se não me engano, era de Alex Raymond. Você está com a pesquisa aí na Fátia? Eu tô anotando tudo aqui que o Marcelo tá falando, que vai sair aqui que a gente tá comentando aqui nesse programa, tá na descrição do programa, para até facilitar a busca pro pessoal, tá? O Marcelo definiu quadrinhos antigos até 60, eu colocaria 70 aí no rolo. Não, 70, tudo bem. Eu daria porque tem muita coisa dos anos 70, e o que você falou tem razão mesmo. Eu acho que a transição foi entre 70 e 80 que aconteceu a transição, a ruptura, vamos dizer, dos quadrinhos, assim. Na minha opinião, isso veio vindo com o tempo, né? Mas para mim os anos 80 foi uma ruptura e, a meu ver, negativa, inclusive, tá?
A gente pode... Foi quando a gente começou a... Né, abri aqui uma cronologia, mas uma cronologia mala pra cacete, porque é muito textão. Né, então fica um pouquinho... Aqui é uma cronologia dos quadrinhos americanos. Mas é legal porque daí dá... Porque existe a questão dos quadrinhos americanos, né? A impressão que eu tenho, eu não vou falar textualmente que é isso que aconteceu, mas acredito que os quadrinhos é um fenômeno que nasce nos Estados Unidos. Sim. Né? Mas não demorou muito tempo, começou a ser desenvolvido na Europa também. Até porque os quadrinhos têm uma similaridade com a linguagem cinematográfica que torna a coisa encantadora. Obviamente que cinema é uma coisa e quadrinho é outra, mas muitas vezes você via, falando de uma forma genérica, vai sem me prender nesse momento com o tempo, você tinha movimentos de câmera nos quadrinhos. Sim. Uma produção italiana de quadrinhos, que é Tex, se não me engano. Sim. Você observa em várias das histórias alguns movimentos que são nitidamente cinematográficos. É uma história comercial, algumas histórias são geniais, outras são muito ruins. Teve um momento que nos anos 60 na Itália houve uma produção feroz de tanto quadrinho que foi feito. Só um minutinho. O Tex é chamado de... O estilo do Tex é fumetti, né? Fumetti. É o estilo... Pois é, espera um pouco. Enquanto o Marcelo procura, o criador do Tex, estou pesquisando aqui, o Aurélio Galepini e Gianluigi Bonelli. Bonelli que é o mais conhecido, né? O Bonelli? Sim. Como a ideia era ser sem compromisso, eu não fiz, como eu falei, eu não fiz nenhuma pesquisa. Sim, eu também, sem compromisso, mas eu estou pesquisando aqui. Eu sou um fã de quadrinhos, mas não sou um conhecedor de quadrinhos. Eu li muito quadrinho. Principalmente quando era moleque, eu devorava. Eu sempre fui um colecionador doente de quadrinhos, inclusive. Não, eu fui também. Tem uma cena, eu colecionei, eu tive a coleção inteira do Príncipe Valente. Né? Comprava quadrinho, até porque naquela época tinha uma coisa que não é o que acontece hoje com os quadrinhos. Os quadrinhos não eram novela. Sim, boa. Existia um esqueleto central, como por exemplo Super-Homem, que era uma publicação da Ebal. A Ebal era uma editora que publicava, não era da Abril, era da Ebal. A Ebal publicava, se não me engano, Super-Homem, publicava Batman também. Eles tinham um conceito completamente diferente das histórias. Tanto é que naquele momento a gente não se ligava em Marvel ou DC Comics, né? A Ebal publicava, mas você não tinha muita noção. A molecada não tinha muita noção. A molecada consumia. Ia na banca e comprava. Existia um esqueleto fundamental dentro da história, ou seja, Super-Homem veio, por exemplo, Super-Homem veio de Krypton, caiu na Terra, tinha o pai e mãe Clark, os Kent, que recebeu o nome de Clark Kent, o nome terráqueo dele, embora o nome dele fosse Kal-El. Né? E a história vai se desenvolvendo com alguns personagens fixos e outros ocasionais. Mas cada história, cada revista, a história tinha um começo, meio e fim. Sim. Né? E isso eu gostava, cara. Quando as histórias em quadrinhos, lá pelos idos dos anos 80, começaram a virar novelas, ou seja, a ideia era vender mais quadrinhos, então queriam meio que é uma coisa muito chata. É uma droga, né? É quase que alimentar mesmo. Aí você é obrigado a comprar. Você compra uma coisa, você tem que aguardar o capítulo, pô. Sabe? Eu confesso que eu sou ansioso. É muito chato para mim isso. É para criar, né? Para criar essa necessidade. Até hoje, quando eu pego uma série de qualquer série de televisão, entendeu? Eu prefiro que a série termine e eu começo a ver depois na sequência conforme o meu conforto. Eu também faço isso. E não pela sequência que os caras... Game of Thrones, cara, eu baixei todos os episódios e não foi... Só a última vez, que eram 6 capítulos, né?
Eu peguei. As outras todas eu baixava a coleção toda e via a temporada toda. Eu ainda não assisti, inclusive. Agora que eu vou poder assistir, inclusive. Não, pois é. Porque Marcelo, vai é um pouquinho chato, aqui, ó. Centraliza um pouquinho mais. Para quem não tá vendo em vídeo aqui, Marcelo tá fora do frame aqui. Deu só uma centralizadinha aí, por favor. Melhorou? Marcelo, deixa eu te perguntar. A gente tava falando de Melhorou? quadrinhos, tava meio que tentando nomear, né? Só pra gente entender a sua posição. Para você, é difícil fazer uma pergunta difícil, mas me dá aí 5 quadrinhos que para você, ou mais, se quiser numerar mais, mas assim, os 5 primeiros, assim, que se te vem na cabeça e para você é o melhor, assim. Os favoritos. Então, favoritos. Nossa, eu tenho tantos, mas vamos lá. Entendeu? Alguns dos mega favoritos. Primeiro, Asterix. Quadrinho europeu, que todo mundo conhece, que, para quem não conhece, vai conhecer, vai trabalhar, vagabundo. Vai conhecer, vai atrás, você está perdendo um quadrinho sensacional. Opa, conexão para variar sambando. E tá ruim aqui. Acho que voltou. Voltou. Os Fradinhos do Enfio, que são maravilhosos. Sensacional, Enfio, maravilhoso. Se vira, malandro, vai conhecer que isso daí é sensacional. Proibido para bolso afetivos, bolsomínios e pessoal de direita, porque o Enfio era um cara de esquerda. Imagina os bolsominions lendo os Fradinhos. Nossa, não, os caras não iam conseguir ler, meu, né? Sabe? Pior que a gente não ia falar de política aqui. Não, a gente prometeu que a gente não ia falar. Porque tá um saco. Não deu, desculpa. Fazendo um parênteses. Amigos, tá um saco, mas vamos embora. Você tem o Enfio, os Fradinhos, né, que são maravilhosos. Graúna também, né? Você vai falar Enfio, vamos falar do Graúna também. Não, mas a Graúna fazia parte dos Fradinhos, né? Ah, sim, não, Zeferino, você tá falando. Zeferino, desculpa, Zeferino, exatamente. A Graúna era um personagem do Zeferino que também era um personagem sensacional. A produção toda do Enfio foi muito boa. Mas o Enfio começa no Pasquim com Fradinhos, né? Como tira e tal. Então, foi uma coisa que foi um marco na produção de quadrinhos nacional. Deixa eu fazer um jabá aqui rapidinho. Você falou do Enfio. Quando eu estava me formando na faculdade, eu fiz um dos meus TCCs, eu fiz sobre o Enfio, um multimídia sobre o Enfio. Então, assim, a vida inteira do Enfio, a gente entrevistou inclusive o Ziraldo para falar sobre o Enfio. Então foi muito legal. Eu vou ver se um dia eu disponibilizo isso daí pro pessoal. Pois é, falando também, eu achava que era legal separar alguns autores brasileiros, que é o caso do Enfio, é o caso do Ziraldo. Assim, eu não sou tão fã da produção do Ziraldo, da parte de charges dele, algumas são legais, eu acho que é uma produção irregular, mas o Ziraldo tem uma coisa genial, que era o Saci Pererê. Sim. O Saci Pererê é um negócio fantástico, cara. É uma produção que mereceu muito menos divulgação, apesar do Ziraldo ser um dos artistas de ponta, né? Sim. Dá para dizer que o Ziraldo é um dos artistas de ponta de todo o espectro artístico no Brasil, né? Também comunista. Olha aí. Quando você fala isso, Marta, deixa eu explicar o que acontece. Os caras nem escutam mais. Aí ele é um desgraçado. Aí passa imediatamente a ser Não, o cara não vai conseguir ver, não vai conseguir. E o Saci Pererê. Agora, o Saci Pererê ele não tinha, apesar de todo o alinhamento ideológico, que inclusive o Ziraldo não é o meu alinhamento. O Ziraldo está mais à esquerda do que o Xamã Steve. O Ziraldo era bem partidão, assim. Mas, a produção dele, artisticamente falando, e principalmente o Saci Pererê, era uma produção voltada. Obviamente que o Ziraldo é um cara ideológico, e como ideológico ele ia ser, mas ele era um humanista. Sim. Que é uma coisa que eu acredito também, entendeu? Crueldade, cara, a ausência de humanismo, mas tudo bem, não vamos falar de política, vamos voltar à parte artística. Ele não resiste. Deixa eu falar, foi sugestão do Marcelo, né? Que ele falou, vamos no programa de hoje evitar falar de política. Não dá. Não, mas se você fala de Ziraldo e Enfio, são dois caras eminentemente políticos. Tinham um posicionamento político. O Enfio também fazia charges. Não, o Enfio era totalmente político. Agora, você acha que a turma do Pererê, eu acho que não era. Acho que era uma quadrinha infantil. Você acha que tinha política no Pererê?
Não, mas ele era alinhado ideológico com valores humanistas. Sim. Ele era alinhado com valores que permearam a feitura da Constituição de 1988. Sim, Né? é São verdade. valores humanistas. Que não Bom, qualquer ser humano é, né? Temos aí pessoas que não são Não, seres mas humanos, mas não, ser humano é. bom, não quero julgar, não quero Não partir desse queremos negócio de julgar. dizer que É até porque eu difícil. conheço, não, até porque eu conheço de direitista assumido, né, que gosta do Saci Pererê, caras Olha mais aí. da minha geração, gosta do Sim. Saci Pererê, porque são histórias geniais, sabe? São histórias que falam principalmente da questão. E há um alinhamento ambiental, há um alinhamento É, de direitos humanos, né? Que é uma coisa sim. que muita gente, por conta desse alucinado que está aí, despreza, né? Porque quando você tem uma apologia à crueldade, né? Não tem o que fazer. Então, né? Tudo bem, já que a gente está falando, né? Tem algumas, não tem jeito, cara. Tem algumas manifestações a favor de tortura que eu fiquei estarrecido, sabe? Eu olho e falo, como é que uma pessoa, as pessoas acham normal que torturar. Ah, não, mas também o cara foi terrorista. Tá legal, então o Mas cara é tem o mais. terrorista. Ah, foi tortura. Mas Não, não pois existe é, mais. mas ele Foi era tortura, ponto. terrorista, né? Pois é. Aliás, você definir alguém por terrorista, né? Tem gente que fala, não, mas na época era uma guerra, era uma luta armada, então por isso eu vou torturar. O cara está É. aceitando. Eu não posso acreditar que em casa o cara teve esse tipo de valor. Se o cara teve isso, o pai ensinou isso para alguém, né? Meu pai, meu falecido pai, era um homem conservador. Era um homem bem direitão. No entanto, ele me ensinou valores humanistas, pô. Sabe? Minha Pois é. mãe ensinou valores humanistas. Eu aprendi isso em casa, não foi porque minha mãe era cristã. Então eu me surpreendo, inclusive, de ver gente cristã não defender valor humanista. Pois é. Sabe? Então, se ele está lendo a Bíblia, ele não está entendendo porra nenhuma do que é escrito lá. Pois é. Então, os babacas que ficam preocupados com o Velho Testamento, preocupados se a Terra tem 6.000 anos O Velho e Testamento é bom que dá a chancela de você poder ser o mais cruel possível, né? Inclusive. Pois é, mas daí você fica lendo aquele treco lá, não, a Terra tem 6.000 anos. Não tem, mas qual a importância dessa discussão para a gente pegar e falar a verdade? Além dela pegar só criar cisânia, né, ela é uma discussão que não faz o menor sentido. Né? Pois O é. que interessa são os ensinamentos que você tem de Cristo lá. É o Novo Testamento. E o Novo Testamento, entendeu? Para falar a máxima principal, e eu vou terminar a parte política, Cara, espero, não da seguinte resistiu, hein? forma: Eu tô não quieto aqui. façais aos outros o que não quereis que vos façam. Sabe? É simples assim. Então, se você quer que. Então, pensa nisso. Então, se você pensa que torturar é legal, então, bacana. Né? Pois é. Mas vamos lá. A gente Bom, estava então falando assim, do a gente tá falando de. Ziraldo. Já que tá meio no assunto, vamos. O que mais. Eu quero voltar depois ainda com o seu top 5 ou top 10, sei lá, mas. Que mais, que mais de política nos quadrinhos? Quadrinhos que acabava inserindo a política. O que você lembra aí, mais algum? Na Tem verdade, toda muito, uma né? geração, né? Toda geração que viveu o período da ditadura, até por reação à própria ditadura, Sim, entendeu? Toda ação tem uma reação em contrário. Então, a reação que houve desses artistas, dessas pessoas, era em função da realidade ditatorial que tinham. sim. Né? Se você tem. A gente pode um dia falar, quem viveu, eu tenho 65 anos. Quem viveu o período da ditadura tem um monte de história para contar. Pois é. Né? Algumas Inclusive é uma pauta pessoas. legal, hein? Legal essa Né? pauta. Se o Então, pessoal depois. quiser um programa sobre isso, a gente faz um programa exclusivo sobre a ditadura e a sua experiência na ditadura. Pois é, a vida, o dia a dia. Como é que foi o dia a Legal isso, hein? dia, Eu as vou anotar atitudes das aqui, pessoas. dia a Né? dia durante a ditadura. Ó, tá anotado. Nem Pessoal, comente sempre. aí. E nem sempre são histórias que são histórias do cotidiano, sabe? Algumas atitudes horrorosas que algumas pessoas tomavam em função, mas isso a gente pula. Vamos Sim, voltar vamos voltar pro tema. aos top mais, né? Eu acho que é legal separar os top mais. Os top mais brasileiros, para mim, foram Ziraldo, a produção do Ziraldo, a produção do Enfio.
Tem um cara chamado Edgar Vasquez, Olha só. o Rango, Bom. que eram histórias bem interessantes. Mas ele não tem. Ele era. Edgar. Olha, eu não conheço, hein? Olha só, você falou um que eu não conheço aqui. Vou até pesquisar. Ele não teve tanta difusão. E, obviamente, pelo conjunto da obra, pelo volume de produção, coisa o Maurício de Souza, não tem como eu não gosto, sinceramente, não sou fã. Embora você lê algumas histórias tinham autores muito bons, não necessariamente o Maurício. Mas, de qualquer modo, ele foi um criador de quadrinhos, ainda é, hoje, né, muito importante, até pela popularidade que ele teve. Né, o fato de eu não ser um fã ardoroso da Turma da Mônica não significa que eu sou dono da verdade. Pô. Tem muita gente que gosta e gostou. Sim. Então... Uma coisa que é interessante é que mesmo ele consegue manter, mesmo nos tempos de politicamente correto de hoje, ele consegue manter algumas coisas que não são politicamente corretas dos personagens, né? Se existe alguém que você pode dizer que é o Disney brasileiro, isso jogado para coisa de quadrinhos, porque produziu filme também, etc., é a Maurício de Souza. Sem dúvida. Né? E, obviamente, essas empresas elas têm um alinhamento muito com ele procura atingir o público mais amplo de pessoas. Sendo assim, ele foge de questões ideológicas, ele foge. Mas você vai observar dentro do Maurício sempre um alinhamento humanístico dentro das atitudes da Mônica. E sempre. Porque são os caras, o pessoal são os valores cristãos, caramba. Pois é. Eu acho impressionante que as pessoas estejam flexibilizando Esquecendo os seus valores cristãos em função desse inominável aí. Mas vamos continuar. Olha só, olha, Marcelo, não consegue. Não, mas é que... É a vida. Não, você liga que não rádio... dá, é que começa, sobe, né? A coisa sobe, é que não tem como. Não, mas é que estamos no momento, não tem... Se fosse há uns 5, 6 anos atrás, você não estava ressaltando esse aspecto. Né? Hoje as coisas estão muito ressaltadas, né? E vamos lá. Deixa eu falar do Maurício. Tem uma coisa que, assim, eu não concordo muito com ele. Que os artistas que produzem, ele não permite que eles assinem, né? Isso eu não acho legal. Assim como, embora você soubesse, assim como o Disney também. Mas o Disney tinha alguns que o Karl Barks, por exemplo. Sim, né? Mas são artistas, mas de qualquer modo você não lia os créditos na historinha. Sim, né? Sim. É verdade. Então isso é uma cultura errônea, errada, né? Que até hoje permanece, né? Que nem meio televisão. Televisão, quando chega qualquer produção de televisão, mesmo filmes, etc. e tal, entendeu? Ou ainda hoje, por exemplo, uma historinha de animação, que poderia ser uma historinha em quadrinhos, que é o Peixonauta, que eu gosto muito. Sim. Vai ver os créditos. Tenta ler. Não, mas tem lá o criador. É a Jato. Sim. Mas você tem o criador, mas e o pessoal que fez a trilha? Porque mas não animação, tem? Não tá lá? Tem. Só que você tem que se você tá em DVD, você se esforça, ou você tá vendo na TV, tipo Netflix, alguma coisa assim, alguma coisa parecida, algum streaming da vida, você tem que dar pausa para conseguir ver, porque os créditos passam tão rápidos. Pois é. Entendeu? Que é crédito a jato. Eu adoro ver crédito. Tem idiota que não gosta de ver crédito. Eu tenho que ver até o fim, inclusive, é uma regra. Eu tenho que ver, porque prestigiar. Eu quero saber o que as pessoas fizeram. Sim. Eu quero saber quem fez a trilha. Ainda mais em animação. Sim. Tenta imaginar a trilha do Monstros e Companhia. Eu não vou nem falar do Monstros e Companhias, mas vamos falar a trilha do Up, Altas Aventuras, da Pixar, sem a trilha do Michael Giacchino. Tenta imaginar aquilo lá, 50% em filme de animação, ou qualquer filme de suspense, tira a música. Sim. Deixa as falas. Sim. Vamos deixar as falas. Tira a música. Pois é. Harry Potter, sem a música do John Williams. Sim. Né? Então, enfim, mas vamos lá, voltando para o quadrinho.
Voltando. Vai lá, continua com o seu top. A gente falou do Enfio, dos brasileiros, no caso, Vai né? falar central e brasileiro agora. Que senão fica muito complicado. Não, vai lá. Dois brasileiros fazem parte do meu conjunto de tops mais, que é o Enfio e o Ziraldo. O Ziraldo por causa da produção do Saci Pererê e o Enfio por causa dos Fradinhos, e também vamos falar do Zeferino, que é sensacional também, é muito engraçado, muito genial. Sim. Você tem Asterix, você tem Mafalda. Mafalda. Do Quino, Sim. que é do argentino Quino, que é simplesmente genial. Você tem, aí no universo dos Estados Unidos, você tem um monte de cara muito fera, né? Que são caras de tira. Mafalda é uma tira. O Quino tem muitas charges geniais. Geniais. Você tem Calvin Haroldo. Que é fantástico, um quadrinho americano fantástico. Mas você tem Hagar, você tem o Recruta Zero. Esse me pegou, esse me pegou. Quadrinho antigo, que era simplesmente genial. Né? Eu falei já de Asterix. Você tem uma produção italiana muito interessante do Marco Mattioli, que é Skip the Mouse. Você já chegou a ver esse? Esse tem a ver com você pra caramba, Dimitri. Como é que chama? Skip the Mouse. Eu acho que como é que escreve? Altamente. Soletra aí. Mais ou menos, vai, só a gente acha. SCIK. Skip the Mouse. Espera aí que eu vou achar aqui. Eu vou também. Eu vou sair do quadro, mas as pessoas entendem. Tudo pela informação aqui. Marco Mattioli. Marco Mattioli. Vamos ver. Quer achar primeiro aqui, aviso. Que procuramos em tempo real aqui, é assim que funciona. Squeak the Mouse. Tá. Conheço, lembrei. Rapaz, isso é sensacional. Squeak the Mouse. Inclusive saiu publicado na revista Animal. Isso, Animal. Animal tinha vários autores, né? Tinha o fantástico Moebius. Sim. Cuja história minha... Eu tenho uma história preferida do Moebius, que é o Príncipe de Aliors. Moebius é lindo demais. Moebius é espetacular. É um traço fantástico e a história é magistral. Agora eu vou te perguntar, você conhece o Moebius brasileiro? Olha, eu conheço. Quem que você diria que é o Moebius brasileiro? Vamos ver. Esteban Maroto. Quem? Esteban Maroto. Não conheço ele. Vou até pesquisar aqui, tá anotado. Veja aí, 5 por infinitos. Maroto. Mas eu vou te falar, quem que é o Moebius brasileiro? Pesquisa aí. Watson Portela. Eu não conheço. Esse daí, ele fez muito sucesso nos anos 70. Nos anos 70 ele era estrela da editora VEC. E deixa eu até anotar aqui. Você encontra... Eu tenho as histórias dos 5 por infinito, são geniais. Ela tem todo um clima Moebius. O problema é que vem o Mercado Livre aqui. Nossa, o Esteban Maroto tem muito de Moebius mesmo, é verdade. Olha que eu não conhecia ele. Ele é brasileiro? Maroto... Não, ele é argentino. Argentino, olha só. 5 por infinitos é uma história que foi uma série de história que tem todo um clima, é uma história bem dos anos 70 mesmo, 70, 80. Toda essa influência, né, da ficção. O Moebius, para quem não sabe, só para situar, ele fez a direção de arte do Alien, do primeiro Alien. Então, toda aquela estética do primeiro filme do Alien. Aquela estética meio barroca, que é uma estética retrô totalmente barroca, é puro Moebius, e Moebius é uma referência para cinema, inclusive. Sim, até hoje. Mas, assim, eu acho que, na verdade, você tem que separar. Existem os quadrinhos de tira, que é o caso de Mafalda, Recruta Zero, Agar, o mesmo Asterix, acho que ele nasce, mas aí acabou se fixando. Tem Lucky Luck. Que é genial, que, se não me engano, o Goscinny era o roteirista também.
Sim, Lucky Luke também, é. Lucky Luke era Lucky o Luke é Goscinny. francês, né? Ou italiano? Eu Não não sei, saberia. eu acho que é americano, vamos ver. Será? Que é sem freio, meus queridos. Aqui a gente descobre na hora. Aqui. Lucky Vamos ver. Luke, vamos ver. Mas, Não. Que, aliás, que também tinha a ver, que, se não me engano, o desenhista desenhava Tintim, que é outra Tintim. história que, apesar do... o pessoal de Bélgica, direita viu? gostava, Bélgica. é belga. É. O pessoal de direita vai gostar do Tintim, porque o Tintim não podia aparecer um bicho na frente que o cara tirava Se e matava. matava. Ele, Sensacional. apesar das histórias geniais, né, tinha essa coisa, mas era um momento, e nem por isso as histórias deixam de ser geniais. E nem o Hergé, né, que acho que era o desenhista do Tintin, Exatamente. né? Mas o Lucky Luke, apesar de ser uma coisa de faroeste, ele é europeu. É europeu. Pois é. Né? O ilustrador, estou vendo aqui, né, no Pai dos Bulls, que é o belga Morris, e o nome era Maurice de Bever. Né? E o roteirista era o Goscinny, que também é o roteirista de Asterix, e é o melhor fase do Asterix, né? Que o Uderzo, que era o desenhista do Asterix, ele é um cara genial também, somente no traço, mas ele não tem a genialidade do Goscinny para fazer o roteiro. Então, depois de Obelix e Companhia, acho que foi a última história que o Goscinny escreveu para o Uderzo desenhar, foi esse Obelix e Companhia. As histórias não são ruins. Mas continuam Asterix, continuam criando história nova? Continua criando nova. O Uderzo cria, né? As Tá. histórias não são ruins, mas não tem o mesmo nível que tinha com o Goscinny. Assim como o Entendi. Lucky Luke é genial por causa do Goscinny, né? Apesar, o traço é bacana, você tem caras de traço muito bom, mas você tem um roteirista muito interessante, que é o Goscinny, fazendo a parte de roteiro, né? É uma pena Entendi. o desaparecimento, né? Agora, eu tava te falando, só para depois você pesquisar, tá? O que eu chamo de Moebius brasileiro, que é o Watson Portela, ele fez muita história de ficção e terror nos anos 70. Ele tá ativo até hoje, mas hoje em dia já é complicado, né? Não tem mais. Não existe Bom, mais mercado, né? pois é, falando de quadrinistas brasileiros, então, é obrigatório você falar de um cara genial que é o Luiz G, Luiz G. que Sensacional. fez histórias sensacionais, histórias muito interessantes, um traço. Os irmãos Caruso, Irmão Caruso. Paulo Caruso e o outro irmão dele que morava no. Mas eles Que não mora fazem quadrinhos, fazem. Eles fazem mais charge, fazem, não é? Bar Brasil. Bar Brasil. No Fizeram Brasil. bastante. Fizeram. Tem histórias. Aí são histórias políticas, né? E tem umas histórias geniais, né? Daí a pegada de pé na época era o Paulo Maluf, que os caras tinha assim, eu me lembro de um campeonato de os caras era sempre político, né? O Bar Brasil. E num determinado momento era a época que o Maluf estava pleiteando a presidência, isso é bem anos 80. E Tá fora do frame aí, aí Marcelo. Totalmente fora. O pessoal não tá nem te vendo aí. Vai lá. Mais pra lá. Aí. e aí há um campeonato de quem come mais sapo. Calma mais. E o Maluf era um gourmet, porque político engole sapo. Pois é. Quer dizer, engolia, né? Porque atualmente tem um Hoje político em que dia hoje em dia não não tem engole mais isso. sapo nenhum, fala a merda que ele quiser, né? Primeiro você divide quadrinhos. Quadrinhos do terceiro mundo, que eu Sim. não conheço, eu não sou um conhecedor. Tem muita gente que produz e produz legal no mundo todo. Eu não conheço, na minha cultura não faz parte, não é da minha geração mangá, que é Pois uma é. coisa que começa a ser da geração a partir dos anos 90.
Não, começou nos anos 80. Inclusive, Começa eu nos anos poderia 80, mas citar. a molecada mesmo começa a curtir nos anos Sim, 90. ele é mais popular. Eu poderia citar assim, que o meu mangá, eu também não li muito mangá, mas eu posso citar o Akira. O Akira eu recomendo, é uma história pós-apocalíptica, é um expoente máximo, acho que, do mangá, e foi o que mais serviu para popularizar o mangá, foi o Akira. A gente tem mangás anteriores, né? Por exemplo, o Osamu Tezuka, né? Mas eu acho que o Akira foi o que serviu para popularizar ele, né? Mas Pois também eu é, não mas sou um grande conhecedor de mangá mesmo. não, muito É. menos eu, não conheço nada. Eu mal conheço Akira. Não, mas Akira eu te recomendo, Marcelo. Você vai gostar. Akira é bem bacana. Não, eu sei que é legal. Eu conheço alguma coisa do Akira. Acho legal, mas já não é da minha geração, entendeu? A minha geração pegou, se formou com outro tipo de quadrinho. Como eu não sou um produtor da área, né, eu não tenho aquela coisa de eu pegar e ficar conhecendo. Eu conheço muita gente também que conhece muito quadrinho, mas não gosta de mangá. Eu não sou fã, mas existem algumas coisas interessantes. Eu não sou fã de Claro tudo, que mas tem, tem algumas claro coisas que tem. interessantes. E mangá, é bom lembrar que mangá é uma coisa que existe no Japão desde os anos 40, entendeu? No final da Segunda Guerra Mundial já tinha produção de mangá. O Japão sempre produziu muita coisa, só que muita coisa não veio. E começou a vir para cá dos anos 80 para cá, mas ele, entre aspas, estoura entre a molecada do Brasil nos anos 90. Sim. E aí tem toda uma vertente de curtidores de mangá, animes, de tudo quanto é tipo, Aí né? começou a massificação mesmo, é verdade. Inclusive a produção pornográfica. Sim. Que Hentai. se, Sim. os rentais, exatamente. Pois é. Né? Enfim, com um traço muito interessante. Daí, como a gente não está falando de cinema, Hum. tem vários estúdios de animação cinematográfica que produz uma. Aí eu gosto muito dos japoneses, que produz animações com uma puta qualidade, mas isso a gente pode falar de uma outra boa Talvez um oportunidade. programa sobre animação, né? É, Estúdio então Ghibli, né? eu vou me abster, só citar o Akira como referência, porque o Akira é uma referência para todo mundo, Sim. realmente, né, de uma produção importante, mas que eu não conheço. Então, na minha cabeça, eu dividiria quadrinhos. Você tem a produção europeia, a produção americana, basicamente, é a produção do terceiro mundo. Sim. A gente estava falando de E alguns brasileiros, deu um problema aqui na nossa gravação, não sei se chegou a ir para o ar. Então vamos citar de novo, né? Angeli, temos que citar. Angeli, que é de tirinha, que é sensacional, Laerte e o Glauco. Sim. São os Eu três nunca gostei papas, muito, os não três pode amigos. falar porque o rapaz é falecido, mas eu nunca gostei muito do Glauco, vou te ser sincero. O Glauco tem coisas. O Glauco tem uma produção menos regular, na minha opinião, do que a do Angeli e do Laerte. Sendo que a do Laerte Da é. Laerte, né? Da Laerte, hoje em dia. Eu não sei se é da Laerte ou do Laerte, porque você fala com ele, ele não fala de forma Ah, se feminina. você É for muito falar do esquisito. Laerte daquela época, é do Laerte, talvez, então pode Não, ser. ou da Laerte ou do Laerte, pouco importa, aliás, né? Aliás, o Laerte ele não diz como ele quer ser chamado. Eu gostaria que ele Não, acho falasse que tá no feminino. Agora ele decidiu que é no feminino. A mãe que é no dele chama ele de feminino. A Laerte também. Pois é, né? Eu conheço o Laerte de longa data, inclusive pessoalmente. Então, Então é eu não ícone. faço estranho, tempo que eu não vejo. O Laerte, ele fez, inclusive, uma época ele fez a ECA, ele fez o departamento de música. Olha só. Tem algumas charges do Laerte, falando do Ville e do Tony, que eram os dois professores, vamos dizer, Olha. ícones do departamento, né? Então tem umas coisas assim. O Laerte fez uma época música lá na ECA e tal. E é legal que ele Né? tem alguns estilos diferentes, né? Estilos visuais diferentes. É extremamente rico a produção do Laerte. Sim. Extremamente rico. Tem produções geniais e algumas séries que são muito geniais, como o Condomínio, citaria o Condomínio e os Piratas do Tietê, Sim. que são maravilhosos, assim, né? E a produção dos três, que fizeram Três amigos, a né? seis, né? Os Três Amigos, Os três amigos. que tem histórias simplesmente geniais, né? E o objetivo maior, os três são completos, são bem particular em termos ideológicos, os três são muito particularizados,
sendo que o Laerte sempre foi um cara muito ligado à esquerda, mas sempre com aquela visão do artista, né? Que artista de verdade, bicho, tem que falar, se há governo, eu sou contra, entendeu? Exatamente. Artista todo oficialzinho assim, cara, Sim. É publicitário, vai, com todo respeito aos publicitários, entendeu? Mas é um cara que joga, o publicitário não vai pegar para trabalhar para uma empresa, ele vai pegar jogar contra a empresa, entendeu? Sim. Né? Senão, não eu acho que para você ser um artista de verdade, você não pode ter. Realmente é isso, você não pode defender nenhum lado, atacar, é uma metralhadora giratória. Não, pois é, você vê uma coisa que você acha babaquice, você pega, vai lá e diz, olha, isso é babaca. Sim. Né? Ou tira sarro. Né? Pois Se é uma coisa idiota, você tira sarro. Né? É o bufão. O bufão era aquele cara na Idade Média que tirava sarro, inclusive, do rei. Alguns perderam a cabeça por causa disso. E o rei deixava, né? O rei não matava. O único que podia tirar o sarro. Tinha vezes que nem o... A gente fugiu um pouco do tema, mas vamos lá, faz parte da proposta do programa. O Alvarenga e Renchinha, agora eu vou longe. Eita! Alvarenga e Renchinha. As pessoas... o Brasil teve também uma outra ditadura antes da ditadura, que foi a ditadura de Vargas. Sim. E ela foi a ditadura do Estado Novo, como era chamado, foi uma ditadura feroz também. Sim. E existia uma censura terrível. E tinha dois caras que eram iconoclastas. Na verdade, é um cara, que era o Alvarenga e o Renchinho. Eles tiravam sarro, né, do negócio. Num determinado momento, o Vargas mandou chamar os dois, né? E mandou que eles tocassem o que eles tocavam, brincando com o negócio do Vargas. E o Vargas foi lá e deu um abraço populista, esperto que era. Olha. Né? Se houve um ditador inteligente no Brasil, o Vargas com certeza foi o mais inteligente de todos. Né? Então o Vargas percebeu, cara, é bobagem. Os caras faziam uma brincadeira, sabe, não era ofensivo. Não era, aliás, governante que se ofende com a coisa dos bufões que somos nós artistas, entendeu? De uma certa... Todo artista tem também um lado bufão, cara. Sim. Você não aguenta, você tira um coco da cara. Sim, exatamente. Sabe, faz parte, sabe... Ou o palhaço, né? O palhaço de circo, ele tira um sarro da humanidade. Pois é. Sabe? Exatamente. É fundamental você conseguir pegar e trabalhar e dar risada de si mesmo, né? Pois é. Mas vamos lá. Bom, voltando aqui, o Marcelo, é difícil manter o Marcelo no trilho aqui. Ele é sem freio mesmo. Prolixo, né? Vamos continuar com o tema. Não, mas eu não gosto muito dessa coisa. Os 10 melhores. Por exemplo, eu abri aqui no vários Googles. Tem um cara que falou: os 10 quadrinhos, eu acho impressionante. É muito subjetivo, primeiro. Isso é subjetivo. Pois é, na cabeça dele, os 10 quadrinhos, eu vou sair do quadro, mas vocês me perdoem. Eu tenho a minha lista dos melhores, mas é para mim, né? Você deve ter a sua. Na cabeça dele, as 10 histórias em quadrinhos mais importantes de todos os tempos. Deve vir besteira aí no meio, mas vai lá. Não, ele fala Action Comics 1. Ele não está falando a sequência, né? Porque no Action Comics foi publicado em 38. É o primeiro Super-Homem, né? Super-heróis, né? Foi o primeiro Super-Homem. Daí tem o Mouse também, que foi um gráfico da Graphic Novels, a Mulher Maravilha 1. Mouse é sensacional, hein? Você leu o Mouse? É sensacional, eu sei que é. Mas, eu acho que eu incluiria. Eu acho que na minha lista, inclusive, eu acho que tem Mouse. O Capitão América 1. Aí pois há controvérsia. Pois é. O X-Men. Né? Também, aí. O cara vai colocar só super-herói, né? Tem Amazing Spider-Man. Olha aí. 96, né? Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é realmente uma história importante. Cavaleiro das Trevas é bom. Cavaleiro das Trevas. Mas é muito bom. Entre os super-heróis. Não, e o Watchmen. Mas ele não está falando de Helios. Príncipe Helios, do Moebius, por exemplo. Sim. Então você ele nem sabe. Sabe qual que é o problema? A massificação estadunidense
eles ignoram qualquer outro tipo de quadrinhos que não seja principalmente super-herói. Então, assim, isso me deixa raivoso, vamos dizer. Porque existe tanta coisa boa e é simplesmente ignorado. Vou te falar, Marcelo, você conhece, eu não sei se você é um apreciador disso, mas você conhece as histórias em quadrinhos dos anos 50 da EC Comics? Por exemplo, Tales from the Crypt? Não. Tales from the Crypt, claro, que foi publicado aqui com o nome de Cripta. Não, a Cripta já é outra. A Cripta era era o Eerie, se eu não me engano, se chamava Eerie. Era dos anos 70. O Tales from the Crypt é anterior a isso e ele que criou todo esse conceito. O que acontece? Na época... Drácula era de quem? Drácula, se eu não me engano, é da Eerie, não é da Tales from the Crypt. Tales from the Crypt tinha várias revistas. Era da EC Comics. Tinham várias. A Tales from the Crypt tinha, por exemplo, a Haunt of Fear. E era uma série de terror e de crime. Tinha de crime também. Tinha, por exemplo, Crime Suspense Stories. Pois é, eu cheguei a ler Drácula. Você é um especialista no assunto. Né? Eu admiro muito. Vou falar eu cheguei a ler alguma coisa de Drácula e tal, mas eu não era muito fã. Das histórias... Aí que dá para você fazer uma separação, eu acho, de quadrinhos com temáticas. Primeiro, a produção. Se a produção é americana, se a produção é europeia e se a produção é terceiro-mundista. Sim. No Brasil, eu acho que os dois... os três mais importantes produtores de quadrinhos que a gente teve foram o Enfio Ziraldo e o Maurício de Souza, com menção honrosíssima, porque a obra não é tão vasta, mas são muito importantes. O Angeli, o Laerte, o Glauco e o cara que fez o Níquel Náusea, que é o Fernando Gonzalez. Fernando Gonzalez, que tem... Agora, você tem um monte de cara bom que produziu com uma certa regularidade. O Edgar Vasquez produziu o Rango. Né? Você tem histórias em quadrinhos, inclusive, baseado em literatura de cordel. Estou tentando lembrar o nome do cara que fazia isso. Tinha um cara que fazia quadrinhos, fazia histórias de Lampião, etc. Flávio Colim? Não sei se é o Flávio Colim. Flávio Colim é um dos meus top 10 também, brasileiros, que ele tem um estilo muito de cordel. O estilo dele é todo traçadinho. Assim. Tem histórias. E é bem localizado no Nordeste. São histórias do Nordeste feito com o traço da literatura de cordel. Né? Você tem o argentino Quino, que é sensacional, que é extremamente importante. Na parte de ficção científica, você tem o Esteban Maroto, que é o Moebius argentino. Muito bom. E são algumas das coisas terceiro-mundistas que eu conheço. A gente estava falando aí, a ideia era falar sobre quadrinhos antigos. Sim. Você tem uma produção que é DC, que é o sindicato, que é dos sindicatos de quadrinhos, que são 3 sindicatos, se não me engano, que daí você tem, nessa produção, você tem Agar, você tem Recruta Zero, você tem o Calvin e Haroldo. Estou tentando ver Brucutu. Que é uma história. Você tem uma... Aí é menos que na coisa de tiras e mais revistas, que é Família Buscapé, que é do Alcap. Também. Que aquilo lá é simplesmente genial. Né? O Alcap, inclusive, ele começa na esquerda e vai para uma direita, mas sempre genial. Olha só. Sempre genial. O Alcap, ele acabou indo para uma direita. Então, estudantes, comunistas, todo... E isso daí não tira a genialidade da história, sabe? Apesar do alinhamento ideológico dele, porque a criação dele era tão genial que ela se sobrepõe a ideologias. Sim. Né? Quando o cara tem qualidade, porra. Não tem que... Sabe? Então, você não vira panfleto. Panfleto de esquerda e panfleto de direita, entendeu? É problemático do mesmo jeito. É sacal, sabe? Não. E isso tem de que você fala... não, a minha turma produz legal por causa da ideologia. Né? Ideologia muitas vezes mascara em arte, muitas vezes mascara a qualidade da produção.
É valorizada a ideologia do cara e a produção artística é uma bosta. Não faz sentido. Tem isso também. Arte, antes de mais nada, a arte tem que ter qualidade. Sim. Se não tem qualidade, não importa se é de direita ou de esquerda, o alinhamento ideológico do artista. Se a coisa é boa, você tem que reconhecer que ela é boa. Acabou. Sim. Sabe? Agora, você estava citando alguns brasileiros, eu tenho que citar, eu sou obrigado a citar aqui nesse programa, Mozart Couto, que Mozart Couto, estava esquecendo. Nossa. Espetacular, assim, para mim, assim, eu acho que é um dos traços mais impressionantes assim, de um artista brasileiro, um dos traços extremamente realista, né? Extremamente detalhado, assim, não é nem detalhado, é realista e é um traço próprio, né? Eu diria que ele é detalhista. Detalhista, pode ser, sim. Sabe? Não, sim. Mozart Couto é muito bacana. Que também eu gosto muito, que é o Júlio Shimamoto. Você conhece? Júlio Shimamoto, não, conheço. Quer dizer, eu não vou lembrando de... Até porque num determinado momento eu parei um pouco de... Primeiro porque esses autores, eles começaram a acabar se retraindo. E a própria coisa do jornal, a própria decadência do jornal fez que boa parte... Né, não dá para você separar o Angeli da Folha. Sim, pois é. Né, o Angeli fez... Né, que também publicava o King Futures Syndicate, por exemplo. Coisas do... Então, a Folha publicou Hagar, né? Acho que ainda publica. E são histórias geniais, né? Sim. E são histórias do meu período, que foi até os anos 80, que eu consumi muito quadrinho. Quando os quadrinhos começaram a virar novelas, aí, cara, eu me enchi. E principalmente aquela coisa de Crise nas Infinitas Terras, da DC. Não, aí não. Bom, aquilo foi um porre, cara. Eu parei. Fora. Daí eu parei de ler. E hoje em dia eu não compro, mas eu estou procurando agora por causa de... Aí é uma coisa interessante, né? Às vezes tem um grupo do Facebook que eu entrei, que era de Calvin Haroldo. Então eu que conhecia pouco, gostava, mas acabava lendo pouco, tenho lido coisas geniais, que o Calvin Haroldo já parou de ser produzido. Sim. Né? Assim como Mafalda, mas Mafalda de vez em quando eu releio, cara, porque aquilo lá, Mafalda no caso é paixão. Né? Sensacional. Assim, então eu tenho, assim, da revista dos Fradinhos eu tenho todas. Olha só. Tenho tudo tá guardadinho, aquilo lá de vez em quando eu boto uma máscara. Botar uma máscara lendo. Por causa dos ácaros que ficam no papel, né? E dou uma folheada, uma lida, porque na história, no Fradinhos, vinha os Fradinhos em si e o Severino. Zeferino. Né? Que tem o bode Orelana e a Graúna. Era sensacional. Quando a gente fez o trabalho, a gente foi na Gibitec em Fio. Eu não sei se ainda existe. Gibitec em Fio. E a gente conversou lá com o diretor, inclusive a gente tem também no trabalho uma entrevista com o diretor da Gibitec em Fio e tivemos acesso também a todo o material também, Fradinhos, conseguimos tudo isso daí para produzir. Então foi muito bacana, assim, foi muito interessante. Marcelo, estamos esquecendo de citar aqui, seria uma heresia se a gente falar de quadrinhos antigos sem citar o Will Eisner. Claro, Will Eisner. Mas ainda não cheguei. Eu estava falando, assim como... Daí você tem alguns ícones de produção, que é o Alex Wyman. Sim. Né, que ele escreve Flash Gordon e escreve Fantasma, né? Sim. Ou estou enganado? Né? Você tem o Lee Falk, que escreve o Mandrake, e o... Não, peraí. Agora confundi as bolas. Lee Falk, certeza que foi... Não, peraí. Esses daí não são, eu não curtia muito, então não vou poder não sou capaz de opinar. Não, o Lee Falk escreveu Lee Falk é o Fantasma e o Mandrake. Esses personagens, para quem não sabe, são antes dos super-heróis Marvel, DC, foram criados antes, né?
Então, o Mandrake e o Fantasma são do Lee Falk. O Alex Raymond, ele faz Flash Gordon, mas ele faz uma outra história também, que eu não sei se é o Rip Kirby, que é o... Deixa eu perguntar, Alex Raymond. Agora, você acha que isso daí ele tem qualidade mesmo, ou você tem tá sendo nublado, com a visão nublada pela nostalgia? O que você acha? Não, tem qualidade. Nossa, é isso mesmo. É Flash Gordon e Rip Kirby. Na verdade, cara, ele foi desenhista. Rip Kirby, né? Tem o X9, né? O Rick Kirby é o último dele, né? Que o X9 e o Flash Gordon são de 34. Sim. Né? Falando em quadrinhos antigos, né? Então você tem esses caras que têm uma importância brutal na produção norte-americana e na produção mundial, né? Consequentemente. Não, eles ditaram um estilo, né? Que até hoje ainda é meio seguido, né? Eu cito o Harold Foster, que com o Príncipe Valente, que é uma produção extremamente importante e linda, né? Muito bonita. E assim vai. Tem vários, né? Daí você tem vários papas mais modernos, né? Da produção. Você chegou a conhecer? A minha top eu colocaria para a minha top 2 aqui seria em inglês seria Tales from the Crypt. Para mim seria a melhor quadrinho de todos os tempos, a melhor série em quadrinhos, revista de quadrinhos de todos os tempos. E o meu segundo, que seria um brasileiro, seria a Espectro, da editora VEC. Você chegou a ler Espectro? Não. Anos 70 e produção nacional de altíssima qualidade. Assim, terror com toque brasileiro. Então, por exemplo, tem o terror do... Tinha um artista chamado Mano. Ele desenhava histórias no Nordeste, histórias de jagunço. Você já viu o traço do Mano? É um traço meio duro, um traço até meio primitivo, se a gente pensar, mas pela força das histórias, aquilo era fascinante, né? Mas aí eu pergunto a você leu Flash Gordon? Eu li um pouco Flash Gordon, mas não me pegou. Não me pegou. Pois é, mas daí você tem que ver a série toda. Tem os clássicos, né? Flash Gordon no Planeta Mongo, Flash Gordon no Planeta Marte, acho que Marte, inclusive. Tem algumas coisas que são os clássicos das primeiras histórias. Mas a história depois ela foi continuada. Ela teve uma continuidade. Teve um período de 1950, dos anos 50, anos 60, que foi uma produção muito interessante. São histórias interessantésimas, assim, que só quem leu na época vai conseguir lembrar. Do Flash Gordon. Do Flash Gordon. Eu não Olha lembro que quem era o interessante. desenhista. Acho que não foi muito... Não, aqui no Brasil, né, cara? Foi com o Peluche lá fora. Deixa eu ver aqui. Flash Gordon. Eu assisti a série do Flash Gordon, a primeira série, né? Sabe aquela lá? São geniais, com aquela nave Scout que ela tinha aquela coisa de pólvora que saía. Sim. Que é genial. Né? A série é inacreditável. Para quem não assistiu, acho que tem no YouTube, inclusive ela completa, assim, de graça, tá no YouTube. Deixa eu até ver o ano dessa série aqui. É um seriado de 1936. Inclusive, ele que criou o próprio Star Wars. Para quem não conhece Flash Gordon, o próprio Star Wars bebeu da fonte de Flash Gordon. O George Lucas ele queria os direitos para fazer um filme do Flash Gordon. Como ele não conseguiu, ele falou: então eu vou criar o meu. Então, toda a ideia do cliffhanger, dessas coisas, foi criado no Flash Gordon. Sim, né? Não esquecendo que tem a produção também a produção. Como é que era o nome do cara? O filme do Flash Gordon? Filme do Flash Gordon. Dos anos 80, né? De 80, acho que é de 80. Que é dos 80, que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, na vida. Dino de Laurentiis, não é isso? Exatamente. Não é do Dino de Laurentiis, então. Foi um sucesso inacreditável esse filme do Flash Gordon na época. Foi o primeiro filme que eu assisti na vida. Eu lembro até hoje, indo no cinema assistir. Assim. E hoje em dia ele é divertidíssimo, assim, vale a pena. Recomendo, porque é muito diferente. Quem foram os desenhistas do Flash Gordon? E o
Alex Raymond começa a desenhar, mas a história sucede a ele. Né? Criado por X-Man. Deixa eu ver. Aqui tem, olha. Ele começa a ser desenhado pelo Alex Raymond até 43. Aí você tem o Austin Briggs. Mas quando a coisa começa a ficar muito interessante é com Dan Barry. Aí você tem algumas histórias simplesmente geniais, extremamente assim, extremamente te prendem, sabe? Então eles são criados personagens muito interessantes, inimigos assim do Flash Gordon, como os Scorps, que era uma raça de alienígenas que eram meio insetos, que tinham uns conceitos de nave espacial, design de naves espaciais dos Scorpions eram todos baseados elas tinham uma característica meio inseto. Isso vai influenciar, com certeza, a produção de vários filmes de ficção científica. Vários autores de ficção científica. Provavelmente, eu arriscaria até dizer que muita coisa de Star Wars foi bebida também nessas histórias. Não, o George Lucas assumiu isso foi assumido. Realmente foi. Sim, mas normal, né? Sim. Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa curiosa que você falou, o Dan Barry, ele fez de 1951 a 1990. Ele produziu ininterruptamente. Pois é, mas as produções de 51, 60 são fantásticas. E, se não me engano, o Dan Barry também, né, porque o traço era muito parecido, ele produziu o Rip Curb, que era o Nick Holmes. Holmes. Molecada não vai saber quem é Nick Holmes, vai ter que ir no Google procurar, na Wikipedia. Acho que eu até tenho alguma coisa de Nick Holmes também. Eu tenho uma outra história que o Nick Holmes, inclusive, inventaram, né? Resolveram chamar ele de Nick Holmes, que tem o mordomo, Duarte, que ele seria um Sherlock Holmes, porque é verdade, o Rick Kirby seria uma espécie, um detetive, ele seria uma espécie de Sherlock Holmes moderno. E quem fazia o papel de Watson, de certa forma, era o mordomo dele, chamado Duarte. Olha só. Que eu nem sei como era o nome do mordomo em inglês, porque eu li essas histórias em português, né? Olha. Que era também publicada pela Ebal. Que agora, é uma editora importante na história do quadrinho no Brasil, porque todas as publicações estrangeiras que vieram por um largo período foram publicadas pela Ebal. Sim, a Ebal acho que foi a primeira, né? A primeira que popularizou os quadrinhos. Não saberia afirmar. Uma das primeiras, então, pelo menos. Mas, assim, eu tenho a VEC no meu coração, porque foi a que popularizou os quadrinhos de terror, esses que eu gosto, popularizou a Mad também. Aí a Mad, o que você tem a me dizer sobre ela? Eu nunca fui muito fã da Mad, cara. Eu vi algumas histórias, eu nunca fui muito fã. Não que eu acho ruim. Eu achava muito irregular a produção da Mad. É muito irregular, tinha histórias que eram hilárias e tinha histórias que eram muito chatas. Sim. Eu achava meio bocó. Então eu falei, não, faz favor. Você sabe que a Mad, ela não é considerada história em quadrinhos, né? Uma coisa curiosa. Quando eu falei da IC Comics, é a mesma editora, a que fez o Tales from the Crypt era a mesma editora da Mad. O que aconteceu? Na Caça às Bruxas dos anos 50, foi proibido história de terror, porque ele estava ajudando na delinquência juvenil das crianças. Estava destruindo as criancinhas do país. Né? Então, o que acontece? Criaram o Comic Code, aquele famigerado Comic Code. Se a revista não tivesse Comic Code, as lojas não compravam, não podiam vender. O que aconteceu? Acabou tudo. Tales from the Crypt, Vault of Horror. A IC Comics acabou com todo o catálogo dela. Acabou, ela não podia mais, do dia para a noite. E a única que conseguiu escapar foi a Mad, porque não era vendida como histórias em quadrinhos. Tanto é que chama Mad Magazine, porque aí eles conseguiram dar um jeitinho aí e não vender como historinhas em quadrinhos, entendeu? E continua até hoje. A Mad, infelizmente, acabou também, né? Eu tenho um amigo que esse é expert em história em quadrinhos, que é o Silvio Pinheiro, né? Que nos anos 80 produziu um programa muito interessante na Rádio USP chamado Cáspite.
Olha só. em que eles faziam radionovela, radioteatro com as histórias em quadrinhos. Mas Eles botavam. fazia a história em quadrinhos em forma de áudio, é isso? Mas Olha, muito engraçado, e tem algumas pessoas interessante. interessantes. Entre elas, o William Bonner, que na época era aluno da ECA, Olha, que fazia alguns personagens de história em quadrinho. olha só que genial isso, hein? É muito engraçado, né? Muito Então, ele, bom. ele é um cara, esse é um conhecedor mesmo, sabe? Esse é um cara que conhece história de. É um cara que tem, é um conhecer, é um Muito expert em bom. história em quadrinho. Eu só tenho algumas memórias. Né? Uma coisa de falando de história em quadrinho antigo que não pode deixar de passar em brancas nuvens é os Sobrinhos do Capitão, Sobrinhos do Capitão. que eram Verdade. histórias muito interessantes. Agora, deixa eu te perguntar, você lia, é do seu tempo, que eu acho que você Popeye, era moleque, inclusive, nessa época. outra coisa que não pode esquecer é Popeye, né? Popeye, ô rapaz, Popeye tem que lembrar também, pô, bem lembrado. Mas e quando, na sua época, quando você era criança, era muito popular histórias em quadrinhos de Bang Bang, não era? Você chegou a te pegar isso ou não te pegou? Pegou, mas eram, olha, o pessoal lia muito Tex. Me Já era o pegou. Tex? Porque tinha uns anteriores a Tex. Não, eu nunca fui muito fã. Daí já não. Deixa eu mudar aqui, ver se eu estou fora de quadro. Tá um pouquinho, né? Como sempre. Aí, A crítica, você viu que é eu a vida. fiz? Eu só virei o negócio, pô. Né? Então, botar um boneco aqui, entendeu? E eu fico falando. Pode ser. Eu boto o manequim e eu fico falando ao lado. Eu vou fazer um programa assim agora. Você me deu essa ideia. Eu vou fazer. Porque daí o manequim não vai se movimentar. Né? Bota assim aqueles óculos de Groucho Marx, entendeu? Um boné, aí tudo bem. Sensacional. Olha, a referência que eu tenho basicamente tinha inclusive Roy Rogers em Roy Rogers, é quadrinhos, verdade. né? O Zorro que é The Lone Ranger. Sim, The Lone Ranger era uma revista em quadrinhos. sim. Que aqui ninguém sabe dizer, talvez por causa da máscara, única e exclusivamente por causa da máscara, que The Lone Ranger recebeu o nome de Zorro, que é uma barbaridade, né? Sim. Que é o Cavaleiro Solitário. É Em verdade. Olha, todo, olha, não tinha pensado nisso. em Cavaleiro Solitário. todo, Olha só. em todo lugar do mundo, ele é chamado de Cavaleiro Solitário. O Ayo Ah, Silver. ele não chama Né? Zorro? Não, o Zorro, o nome Zorro é Não, brasileiro The só. Lone Ranger é o nome do Olha, personagem. esse explodiu a cabeça, hein? É o Essa eu nunca Cavaleiro tinha pensado. Solitário. E na Argentina, o Cavaleiro Solitário, sei lá, falando em portunhol. Na França, na Itália. A Itália, inclusive, Batman é genial, né? Como é o nome do Batman em Como é? italiano. L'Uomo Pipistrello. Muito bom. Porque é o Sensacional. Homem Morcego, né? Porque Batman é Homem Morcego. A Agora, tradução. o que é mais ridículo é a gente chamar ele de Batman, né? E a gente não tem como A chamar, gente não chamar de outro jeito. Não, mas ideal, porque pelo menos fica um nome abstrato, né? Fica um nome, não fica o Homem Morcego. Eu acho chato. Ah, não, e homem. Ah, quem é? O Homem Morcego. Em inglês funciona, Batman. Não, tudo bem, mas o Batman. Mas a gente, brasileiro, chamar de Batman, né? Eu não Sim, sei, é estranho. mas Batman, né? Mas tudo bem. Ficou esse aportuguesamento Portuguesou. do inglês, né? Eu acho legal. Eu gosto desse aportuguesamento, né? Eu reconheço que é incorreto, mas funciona, acaba funcionando. Melhor do que chamar de homem morcego. Você E lembra do. funciona em português, homem. Acabou acostumando, né? Pra gente é estranho de outra forma. Na Itália, como o italiano, o pessoal um pouco mais rigoroso com essa história Da língua. das localizações, né? O Sim, pessoal localiza mesmo. sim, Ficou l'uomo pipistrello, que sim. talvez em italiano, para o ouvido dos italianos, não soe tão estranho. É, Pipistrello já é uma palavra estranha para a gente, pois é, né? já é. Morcego. Mas Talvez hoje quem em dia, disse. talvez eles também já acostumaram, mas.
Mas de repente morcego também. É. Deixa eu comentar aqui uma coisa que não tem nada a ver com quadrinho, mas essa coisa de localizações Ah, tem a ver com localização. É de hum, uma amiga ah, que, num período, ela estava morando em Portugal e ela foi ver o Alien 2, aquele de John Cameron, ah, né? Que num determinado momento o pessoal lá, os fuzileiros navais estelares americanos entram naquele ninho de Alien, né, mal ah, sabendo a porcaria que eles estavam fazendo. ah, Quando de repente eles vão lá, eles estão no meio da encrenca, eles olham para cima e vem aquele bando de alienígena doidinho para matar cada um deles, hum, e o cara fala, oh my God. ah. Aí na legenda, no português de Portugal, fala, ai Jesus. Aí aquele banho de sangue, ela rindo. Caralho. Acabou, acabou. Porque ai Jesus pra gente soa O muito efeito, o estranho, efeito né? estragou todo o drama da cena. Não, soa engraçado pra gente, mas não pro ouvido do português, né? Ai Jesus é o Eu fiz equivalente um a ai meu vídeo, Deus, né? eu fiz um vídeo falando os nomes traduzidos dos filmes em Portugal. E tem os nomes assim inacreditáveis assim. Para o Tem umas nosso ouvido coisas. soa diferente. Assim, quando você lê em português de Portugal, é estranho para a gente. Pois Algumas é. expressões, o português soa duro para a gente. Mas, enfim, é uma questão. Na verdade, tudo acaba sendo, em termos de língua, acaba sendo, mesmo escrito, acaba sendo uma questão de ouvido. Sim. Né? Deixa eu Mas te acho perguntar de outro que. quadrinho. Eu tô situando a sua época aqui de quadrinho, então vou tentar perguntar em cima da sua época que você prefere, a época preferida, né? Por exemplo, você lembra do Capitão 7, por exemplo? Lembro, o Capitão Sete, inclusive, foi novela na Sim. Record. Acho que primeiro era Né? novela e depois virou quadrinhos, acho que uma coisa assim. O Capitão Sete teve muito pouco quadrinho produzido, né? Sim. Teve também o Vigilante Rodoviário. Vigilante também, Né? bem O lembrado. Vigilante Rodoviário teve, mas todas as novelas de aventura da Record foram vertidas para quadrinho também. Sim. Né? Não deram muito certo, porque não houve, foi um período muito curto. Tem vida curta, porque é uma coisa meio descartável mesmo, né? É para Então, eu ser vou falar de descartável. um nome que aí você vai cair da cadeira. Diga. Já ouviu falar de Brick Bradford? Brick Bradford, eu vou precisar digitar aqui para lembrar, mas eu não me é É estranho. sensacional. É uma versão de Flash Gordon que anda numa espaçonave que lembra um balão. Eu tenho alguma coisa dele, inclusive. Só para você ter Pois ideia. é. Eu tive que ver foto para é lembrar. né, Nunca me no meu chamou muita período, atenção, para te falar a verdade. 60, até os anos 70, né? Mas principalmente os anos 60, foi muito cultuado. É um Flash Gordon genericão, né? Vamos falar a verdade. É um Flash Gordon, assim como você teve vários Space Angel, você teve vários derivados, Sim. várias diluições de Flash Gordon, né? Mas como a gente está falando de quadrinhos, se for para o mundo das animações para televisão, nossa, teve uma série de derivações Flash Sim. Gordianas Pois é. que apareceram, né? Porque o Flash Gordon, para quem é de hoje, você não consegue entender o sucesso que foi o Flash Gordon, né? Diria que é o Nossa, mesmo sucesso do Star Wars, talvez, na sim, época. traduzindo pro período, né? Não só Flash Gordon, Mandrake. Mandrake também. Mandrake, o Fantasma, são histórias que foram de um sucesso imenso na época, né? Sim, sem dúvida. Né? Agora, São deixa eu os te perguntar. formadores da. Eu não gosto de histórias muito histórias de heróis, tá? De super-herói eu não curto muito. Mas eu não posso deixar de citar, não sei se você chegou a ler o Watchmen. O Watchmen, inclusive o cara citou, o Watchmen é sensacional, é uma história única, né? Eu não conheço nada parecido. Eu acho que é uma história que não dá para você repetir, fazer uma série com ela, entendeu? Você Estão pode fazendo, viu? até. Você sabe que estão fazendo. Dr. Manhattan, será? O Dr. Manhattan é um personagem muito interessante, né, cara? É um cara Sim, que é decomposto num acidente nuclear, ele é decomposto molecularmente, depois as moléculas se juntam e ele vira um ser ultrapoderoso, com poderes
Ai, tive que pegar, se eu sair do quadro, você me fala. Tá no quadro. Poderes divinos. Aliás, eu adoraria ser o Dr. Manhattan, cara. Eu não teria. Eu ia para Marte e não voltava mais. Não, eu não vou. Eu detonava a Terra, cara. Adivinha quem seria a primeira vítima? Eu transformava no que ele gosta de falar, em cocô. Olha só. Eu não vou falar quem é, tá? Não sei quem é, não tenho ideia. As pessoas imaginem, fiquem à vontade. Imaginem o que quiser. Aliás, transforme em cocô aquele o seu objeto de ódio. Pode até ser a gente aqui, entendeu? Faça a sua catarse na pele do Dr. Manhattan. Exatamente. Comente aí quem que vocês transformariam em cocô. Mas o Watchmen é legal a profundidade que dá para uma história rasa de super-herói. O super-herói, basicamente, é uma história rasa. As pessoas querem achar essa profundidade, mas o Watchmen consegue ser profundo, né? Não, o Batman de Frank Miller é uma história. Os Homens-Aranha já nascem, todos eles, com problemas psicológicos enormes, né? Depois de um tempo, não teve um maldito herói, coitado, que não tem mil problemas, mil dores de cabeça, que é mais ou menos o sintoma. A gente está falando de uma época, logo após o pós-guerra, a gente tinha um mundo que estava esperançoso em dias melhores, que eram dias que seriam permanentemente sem crise. Sim. E, de fato, foram. Sim. Né? Depois do horror que foi a Segunda Guerra Mundial, você tinha conflitos acontecendo no mundo, mas, primeiro, você não tinha um fenômeno que é um fator de disseminação de angústia, porque você coloca gente que não deveria jamais estar em contato junto, que é a questão da internet. Sim. Né? Tem cara que vai, não, mas a tecnologia está boa, não é? É um caminho sem volta, ok. Aliás, eu sempre digo que eu posso entender o mundo que eu vivo, mas não significa que eu gosto dele. Uai. Por que você tem que gostar do mundo em que as pessoas estão tremendamente angustiadas, que você tem uma série de conflitos, pior, é horrível você retornar a coisas que você achava que já estavam resolvidas. Pois é. Aí você retroage, né, esse caminho de sapo bêbado da humanidade, que é 2 pulos para frente e 1 para trás, ou às vezes 2 ou 3 para trás, é horrível. 1 para frente e 2 para trás. Pois é, então, sei lá. Então, essa coisa dessa angústia moderna, e você vê moleque com saudosismo, é uma coisa muito interessante. Hoje em dia, molecada falando, hoje em dia é assim, assado, não sei o quê. No meu tempo, né? Moleque falando, no meu tempo. Então, é uma coisa assim meio complicada. E isso tem muito a ver com a velocidade de comunicação. Ela sai fora do timing humano. Sim. Né? Você pode não achar que é fundamental ter a tecnologia de hoje, mas o fato comprovado é que você tem como preço a pagar uma tremenda infelicidade. Sim. Generalizada. Então, isso é complicado, né? A gente não consegue, o gênero humano não consegue ter sabedoria suficiente para a gente pegar e conviver com toda essa tecnologia e velocidade de comunicação que a gente tem hoje. Nós deveríamos todos ser muito virtuosos. Sim. Ser muito respeitosos, ser extremamente éticos. E não devia ter uma prova, né, para isso, uma prova para poder usar. Então, e se a gente não aí você tem merda no ventilador, literalmente falando. Pois então, é um problema, mas caminho sem volta, vamos tocar. Também não adianta aquele negócio assim, acho que a mesma pessoa que fala da melhor idade, sabe? Quando a pessoa chega na terceira idade, entendeu? Sente as dores que tem, a musculatura enfraquece, etc, etc. Entendeu? Daí tem um idiota falando na melhor idade. Eu não conheço um velho que adore essa palavra, a melhor idade, quer dar um soco na cara do imbecil que inventou isso, porque não é assim. Né? É uma hipocrisia, né? Existem coisas que você pode fazer para melhorar a sua idade, mas dizer que essa é a melhor idade, pentear macaquinho, né? É verdade.
Faz sentido. Mas, enfim, eu acho que... Bom, nosso programa tá grande, assim, eu só não posso dizer mais citar mais um aqui, vai, vamos citar mais um, porque não posso deixar de... A gente tá falando em geral aqui. Esse homem é insaciável. Não dá, assim, era para encerrar, mas vou citar mais um aqui, porque senão vai ficar feio a gente não citar. Ele não dorme. Robert Crumb. Temos que citar ele. Robert Crumb, nossa. Senão seria uma heresia. Mas o Robert Crumb, ele assim, ele não é um... Ele é um cara muito particular, né? Dentro dessa produção. Ele é na verdade, ele é um exemplo o maior exemplo, o maior ícone do mundo hippie. Sim. Né? A ideologia hippie, toda assim, a crítica ao homem moderno. E é muito interessante disso que a gente está falando, de ele já dar esse prenúncio White Man, com as histórias de White Man. Daí tem Mr. Natural, eu li muito Robert Crumb, é fantástico. Isso é espetacular. O White Man é sensacional, né? Mr. Natural, aquele guru safado, sem vergonha. Sim. Fritz the Cat. Fritz the Cat. Tem uma animação do Fritz the Cat, inclusive. Que é um gato extremamente politicamente incorreto. Não, ele é politicamente incorreto. Todos os personagens são escrotos. No mundo do Crumb, quem era menos infeliz e não tinha problemas psicológicos eram os negros. É verdade, é verdade. Você pode ver, todo negro somente no White Man, né? São felizes, são desencanados, né? Eu tenho algumas histórias registradas assim, que é genial o diálogo do cara falando assim: oi, Whiteman, tudo bom, né? É um amigo negro dele. E o Whiteman, não, estou com problemas. Ele falou: pô, cara, você está chateado? Pô, vamos pegar umas minas aí, não sei o que. Não, porque é coisa da mulher, não sei o que. Ah, legal, entendeu? Você quer, vamos fumar um baseado? A coisa de droga no Crumb era totalmente... Todo mundo era drogado, né? Sim. Não, coisa... Puxa vida, eu vejo que você está chateado. Você quer uma grana emprestada? Eu te empresto aqui, ó. Aí o amigo chega, o negão pega e diz assim: ah, puta, então tá bom, Mahoma, essa branquelada toda aí, tá todo mundo ficando idiota. Problemas existenciais, né? Pois é. Inclusive, assim. Uma visão estereotipada, né? Sim. Aí, inclusive, é que a gente falou do Angeli, né? Laerte, eles beberam 100% da fonte do Crumb. O Laerte, né? Eu não diria que não. Você acha? Mas... O Angeli, acho que mais. O Angeli, sim. Eu diria que não, mas o Laerte não, mas o Angeli, sim. Sim. O traço do Angeli é muito Crumb. Sim. E os próprios personagens, né? Você pega o Bob Cuspe, por exemplo, é Crumb total, né? Sim, ele foi... Os escrotinhos. Veja bem, mas o Angeli, ele adquiriu uma personalidade própria. Sim. Ele tem uma coisa com o Crumb, mas é muito pessoal, né? Ele conseguiu fazer isso. Então ele... Sim. Não estou falando que ele plageia de forma alguma. Assim. Você vê que ele bebe da fonte, mas ele tem um estilo próprio. Mas dá para se dizer que o Angeli não existiria como o Angeli que a gente conhece sem o Robert Crumb, com certeza não. Sem dúvida. Muito bom, sensacional. Dava para falar por mais de 10 horas aqui, mas a gente precisa dar um ponto final no programa para não ficar grande. A gente prometeu, né, Marcelo, que a gente não ia fazer programa gigante dessa vez. Ficou meio gigante, mas ficou menos do que poderia ficar, inclusive. Mas é isso. Se vocês quiserem que o Marcelo volte aqui para falar mais de quadrinhos, é um assunto que não falta aqui. A pauta era gigante, a gente teve que parar no meio. A gente promete que da próxima vez a gente monta uma pauta mais... A gente trabalha um pouco antes de fazer o programa e a gente faz uma pauta mais organizada, porque daí a coisa... Fica um bate-papo, né? É agradável, a gente se diverte. Espero que vocês todos estejam se divertindo também. Sim, eu tenho dúvidas, inclusive, sobre pauta organizada, né? Assim, será que é mais legal essa conversa de boteco mesmo? O que lembra, fala, entendeu? Coisa totalmente fora da ordem cronológica. Também é interessante, né? A gente pode pegar e fazer essa briga nos bastidores. Pois é. Não, comente aí. Não, nos bastidores o pessoal também pode comentar. O que vocês acham?
Vocês querem uma coisa mais organizada, mais linear, ou de repente deixa essa loucura mesmo, abre a porta do hospício aqui e a gente solta tudo que for lembrando? Eu não abriria essa discussão. Tô com medo também. Falou? Bom, é isso. Queria agradecer o Marcelo mais uma vez, foi sensacional. É nóis. E vocês aí, se estiverem assistindo, se estiverem no YouTube, comentem no próprio YouTube. Se estiverem ouvindo em áudio, manda um e-mail para a gente para o semfreiopodcast@gmail.com. Queremos a participação de vocês e distribua esse programa para um número maior possível de pessoas que, assim, vamos espalhar a palavra. É isso aí. Valeu, Marcelo. Até a próxima. Valeu. Até mais. Beijo no coração, pessoal.